Olá a todos, hoje vamos fazer o que fizemos com a quarta temporada do Chosen, que é comentar a primeira metade dos primeiros 4 episódios dessa temporada, que se chama A Última Ceia. E de facto, pelo menos até nos 4 primeiros episódios, suponho que vai ser assim até ao fim, o pré-genérico é sempre alguma cena relacionada com a Última Ceia, que tem algo a ver com o que vai suceder no episódio. A Última Ceia é onde eu vi agora, que é o quarto episódio, tem partes muito convincentes e muito sugestivas. Eu continuo a gostar muito da série, pode haver alguma coisa ou outra assim menos atrativa, mas eu queria salientar nesses 4 episódios alguma coisita de cada um deles que possa incentivar os que me estão a ouvir a ver a série com agrado. O primeiro episódio está centrado sobretudo na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com o entusiasmo da multidão. Está muito bem feita essa entrada, já digo, de forma convincente, não é? E depois, enfim, as consequências em diferentes pessoas para esse entusiasmo. Mas vamos centrar-nos nos seguintes episódios, não é? O segundo episódio tem como cena, eu diria, brutal, no sentido de muito bem feita, a expulsão dos vendilhões do templo. Como sabe, há uma longa discussão para saber se houve 2 expulsões, se a datação da expulsão tem a ver mais com a primeira ida de Jesus a Jerusalém durante a vida pública, tal como está narrado no Evangelho de São João. O autor optou pela versão dos sinópticos, em concreto de São Mateus, que situa a expulsão na subida a Jerusalém, na última subida a Jerusalém, portanto, que depois dá origem onde acontece a morte do Senhor. Claro que isso cria um ambiente que parece justificar de uma forma mais lógica a animosidade contra Jesus e incentiva ainda os fariseus e os saduceus a tomarem a decisão de o matarem. 2 coisas que eu gostei da expulsão dos vendilhões é que Jesus, na noite anterior, vê como estava Jerusalém, Jesus no filme, vê como está Jerusalém, vê como há toda aquela feira no átrio dos gentios e começa a fabricar o chicote. Tem um certo interesse porque ajuda a entender as pessoas que não foi uma irritação do momento, é algo pensado, que tem a ver com algo que o Senhor pensa realmente que se deve fazer. Portanto, não tem nada a ver com uma irritação, uma zanga momentânea. E depois também fica claro o impacto brutal que pode ter tido essa expulsão, não só no conflito com as autoridades religiosas de Jerusalém, como o impacto que possa ter tido nas pessoas concretas, nomeadamente nas que estão a vender as coisas para seu sustento ou para ganhar dinheiro. Nesse sentido, torna tudo muito real e aproxima-nos, talvez, não é, daquilo que possa ter sido essa expulsão dos vendilhões. Uma curiosidade, ou 2 curiosidades desse episódio, que também tem uma certa delicadeza, não é? Na véspera de Jesus ir expulsar os vendilhões, pede a Zebedeu, o pai de João e Tiago, que leve a sua mãe para Betânia. É uma delicadeza que também não está nos Evangelhos, mas em que se vê como Jesus quer proteger a sua mãe. É bonito. E depois também há uma cena curiosíssima, quase que lembra algumas das peças do Shakespeare, em que Jesus sai à noite encapuchado a ver o que é que acontece em Jerusalém, não é? E entra porque é convidado a uma ceia festiva,
onde se comemora o anúncio no casamento, ou já me lembro também, se calhar faz parte da festa do casamento, eu já não me lembro bem. E é muito bonito porque ainda tem na cabeça, isto foi antes da expulsão, tem na cabeça a expulsão dos vendilhões, ainda tem na cabeça a entrada triunfal e quando o reconhecem, quando cai o capuz e o reconhecem, todos ficam encantados por ter Jesus ali e os noivos pedem a bênção de Jesus sobre os noivos é muito bonita e acho que pode ajudar. Por fim, no terceiro episódio, o terceiro episódio começa onde termina o segundo episódio termina com a expulsão e com as autoridades religiosas expectantes diante de Jesus que tem o chicote na mão. Portanto, o terceiro episódio tem aqueles diálogos super, eu diria até violentos entre Jesus e os fariseus. As perguntas assim capciosas, vai ver se o apanham numa coisa em falso, né? E as respostas de Jesus com as invectivas contra os fariseus, os escribas e os doutores da lei, que eu penso que é convincente o impacto que essas palavras do Senhor e até a forma como é dito ajuda-nos a situar-nos mais perto desse episódio. Claro, tudo isto vai misturado com a perplexidade dos apóstolos, tanto pela expulsão como pelo enfrentamento com as autoridades religiosas, que isso às vezes não está narrado nos Evangelhos, mas parece plausível, não é? Que se pensasse, eles dizem, mas viste levantar a mão contra alguém alguma vez? Não. E depois também explicam, Jesus não feriu ninguém, está bem, mas está com um chicote na mão a expulsar os vendilhões e a levantar as mesas dos cambistas, etc. Não deixa de ser um Jesus que eles não estavam habituados a ver, não é? Portanto, é normal essa perplexidade, mas é uma criatividade dos produtores, acho que aceitável. Tanto nesse episódio como no seguinte, há dois momentos, talvez o do seguinte eu ainda gosto mais, que é, no meio daquela confusão toda, em que eles conseguem uma casa em Jerusalém para poder estar sossegados, os apóstolos estão sossegados com Jesus. Em algum momento, Jesus encontra-se a sós com São Mateus e no seguinte episódio encontra-se a sós com São João. E é muito bonito ver o diálogo de Jesus com cada um deles, a ver como os trata como amigos, como vai ao encontro da sua forma de ser. O diálogo com João, assim, claramente é imaginário, mas tem uma parede diante dos dois em que há um quadro com alusão a um episódio das histórias da mitologia grega, não é? E a partir daí falam com Jesus. Já digo, independentemente dos conteúdos, o interessante é a relação de amizade que Jesus tem, ou como se vê a relação de amizade que Jesus tem com cada um deles. E por fim, no quarto episódio, temos um momento que eu diria que é super tenso, que é uma conversa de Jesus com Judas, também imaginária, mas muito plausível, porque o Senhor quer ganhar o coração de Judas, não é? Diz-lhe uma coisa, pergunta-lhe onde é que ele tem o coração e diz a Judas que quer que o coração dele esteja em Jesus, quer no próprio Jesus. Já esteve e agora não está, não é? É uma advertência, não é? E quando Judas sai, Jesus aliás pede-lhe que saia, não é? E Jesus começa a chorar, porque se vê que sabe que a decisão de Judas está tomada no sentido mau, não é? Essa dor de Jesus por Judas, às vezes não a consideramos assim em profundidade, não é? Judas de facto foi um dos 12, foi escolhido, não é?
há outros filmes em que, desde o princípio, começam a mostrar que aquilo já foi torcido desde o início, mas nesse sentido a série parece mais fiável, mais parecida àquilo que pode ter acontecido na alma de Judas, seja o que fosse. E depois há uma passagem encantadora que eu aí devo reconhecer o meu desconhecimento, porque na última ceia começam com, nesse episódio, uma oração muito bonita de louvor a Deus, que serve depois de pano no fundo para a parte final desta cena que eu agora quero comentar. Jesus está em Jerusalém, diz que no dia seguinte voltam todos para Betânia, tanto os apóstolos como as santas mulheres, que Jesus quer que elas fiquem lá, fiquem em Betânia, no fundo para as proteger. E nesse caminho para Betânia situa o assunto da figueira que Jesus manda que seque, faz com que seque, e quando chegam a Betânia, Jesus quer ficar a sós com as mulheres, com Nossa Senhora, Maria Madalena, etc. e as outras mulheres. E vai-lhes agradecendo uma a uma tudo aquilo que eles fizeram por ele, lembrando episódios-chave das suas vidas. E elas depois pegam naquele canto que os apóstolos rezaram depois na última ceia, segundo idealizou o realizador, e começam a fazer uma oração louvando a Deus pelos momentos em que passaram com Jesus. A cena é lindíssima, vê-se a delicadeza com que Jesus trata as santas mulheres, a amizade que tem com elas, é das cenas que eu acho que tem mais impacto para mim, não é? Pelo menos neste episódio. Como dizia, no quarto episódio desta temporada há uma oração muito bonita, mais ou menos conhecida para quem tem um mínimo de conhecimento das tradições judaicas, que se chama o Dayenu, é uma canção da Páscoa judaica, significa seria suficiente, e é uma oração em que se procura dar graças a Deus por cada um dos benefícios. Em concreto, já vai seguindo os dons dados por Deus e que estão narrados no livro do Êxodo, e vai-se dizendo uma coisa do género: se Deus nos tivesse tirado do Egito, mas não nos tivesse alimentado no deserto, isso já seria suficiente. Isto é uma vontade em regime de oração, dar graças a Deus por cada um dos benefícios isolados. Seria suficiente aquilo. E no fundo é para reforçar cada um dos dons, mas para aumentar ainda mais a gratidão por todos eles, não é? Teria sido suficiente, pois ainda por cima veio isto e veio aquilo, etc. Então isso aparece numa ceia que não é a última ceia, porque estão os apóstolos, está Maria Madalena, estão outras pessoas, e depois aparece no final desse episódio o encontro de Jesus com as mulheres, que já referi, um encontro que não está narrado no Evangelho, mas faz um certo sentido, em Betânia, com Nossa Senhora, Maria Madalena e as outras santas mulheres, e no final, depois daquele clima de despedida, elas rezam essa oração, o Dayenu, mas aplicado às graças que foram recebendo de Jesus. Fica-se com a ideia que é uma canção que é aproveitável para rezar também com outra narrativa que não os dons dados por Deus no Êxodo, e que realmente é muito bonita e é muito sugestiva, e até parece-me que é uma maneira de explicar como a oração em conjunto tem um grande significado e um grande valor. E vê-se também depois, que isso tem uma certa piada, como Maria Madalena
não fica com vontade de ficar em Betânia e quer voltar para Jerusalém. Maria Madalena vê-se que é uma pessoa inquieta, não é? Que quer fazer coisas. Isso corresponde bem depois com a ida de Maria Madalena ao túmulo. Ela não fica parada, não consegue estar à espera que as coisas aconteçam. Também não é nada testemunhado no Evangelho, mas ajuda. Em resumo, eu continuo a pensar que toda a série ajuda muito a recordar o essencial da nossa condição de cristãos, que é seguir Jesus. Não é tanto seguir ideias, mesmo que sejam muito boas e certas, mas é seguir alguém. Portanto, contemplar, assim, mesmo que seja de forma cinematográfica, como pode ter sido esses momentos, essas horas com os apóstolos e as mulheres com Jesus, em certo sentido faz-nos, não digo invejar, mas admirar e lembrar-nos meio, a minha vida de cristão, na minha vida de cristão, o que está em jogo é estar com Jesus, é ter proximidade com Ele, é querer viver a minha vida do dia a dia, sabendo que Ele está ao meu lado. Sinceramente, a série eu acho que empurra muito para que queiramos contemplar o Evangelho. Por isso, mais uma vez, recomendo o visionamento desta temporada. Pelo menos até ao 4º episódio, que foi o que eu vi.